Então aqui nós estamos gravando a resolução do exercício 12, capítulo 5 da apostila 1. Vamos ver qual que é a situação? Então nós temos dois carros parados no semáforo, cada um indo para um sentido diferente, porém na mesma direção. Eles estão separados por 3 metros. Na hora que abrir o semáforo, eles começam a se movimentar. E este gráfico aqui mostra como foi a movimentação desses carros a partir do repouso. Então o gráfico já está nos dizendo que eles estão indo em sentidos diferentes, certo? Essa é a velocidade positiva do carro A, ou seja, ele está indo no sentido da trajetória, e o carro B está indo no sentido contrário à da trajetória, por isso a velocidade que ele adquire é negativa. Bom, o que o exercício quer? O exercício quer saber em qual instante de tempo a distância entre os dois vai ser igual a 332 metros. Bom, exercícios como esse, normalmente são duas situações. Ou eles estão trafegando na mesma direção e sentido, e aí o problema quer saber se um carro vai alcançar o outro e qual vai ser esse instante de tempo, ou qual vai ser a distância entre os dois, depois de um intervalo de tempo. Ou quando eles estão na mesma direção e sentido diferentes, normalmente ele quer saber em qual instante de tempo ou depois de quanto tempo eles vão estar a uma determinada distância. Para você fazer isso, normalmente você tem que descobrir a equação horária do movimento desses carros e depois você iguala. Quando você igualar, você vai achar ou o tempo ou a distância entre os dois, certo? Então vamos analisar esse gráfico. O que o gráfico está falando? Isso é importante para a solução do problema. Que o carro A, vou colocar aqui, ó, A e B. Ele está falando que o carro A, do intervalo de 0 a 5, adquiriu uma velocidade de 10 metros por segundo e a partir daí, movimento retilíneo uniforme. E o carro B? O carro B está dizendo que no instante 8 ele adquiriu uma velocidade de 10 metros por segundo, negativo porque o sentido é contrário da trajetória, e a partir daí também um MRU. Bom, o que esse gráfico está me dizendo? Que do instante 0 até o instante 5 para o carro A e do instante 0 até o instante 8 para o carro B, eles tinham um movimento retilíneo uniformemente acelerado. E a partir daí, movimento retilíneo uniforme. Então o que eu posso fazer? Eu posso, a partir do instante 5 para o carro A e a partir do instante 8 para o carro B, determinar a equação horária de cada um. Tendo essa equação, eu vou conseguir descobrir o que o problema está me pedindo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para eles, descobrir a aceleração desse intervalo de tempo, certo? Então vamos lá. Para o carro A, então a aceleração aqui, aceleração média, no caso a aceleração é constante, então já posso colocar direto que é igual a ΔV sobre ΔT, que é igual a 10 sobre 5 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir nesse intervalo de tempo, para essa velocidade que ele atingiu, qual a distância que ele percorreu. Então, eu tenho a velocidade inicial é 0, velocidade final é 10, eu tenho a aceleração. Para eu descobrir o intervalo, aliás, a posição que ele vai estar depois de 5 segundos, eu posso usar a torre Cherry, certo? Então, ΔS percorrido é
Velocidade final ao quadrado é 10, então é 100. V0 é 0, então eu não tenho. 2 vezes a aceleração, que é 4. Então, o carro A, no intervalo de tempo de 5 segundos, percorreu 25 metros. Por que eu preciso descobrir isso? Porque quando eu for escrever a equação horária para o carro A e para o carro B, eu preciso saber qual que é o S0 de cada um, ou seja, a partir de qual posição, certo? Na trajetória está valendo aquela equação horária. Então vamos fazer isso para o carro B. Para o carro B, delta V sobre delta T, 10 sobre 8 é igual a 1,25 metros por segundo ao quadrado. Aplicando o Torricelli para o carro B também, V ao quadrado igual V0 ao quadrado. Eu já vou até eliminar porque velocidade inicial é 0, então é 2A delta S. Delta S, portanto, é igual a V ao quadrado, que é 10, 100, sobre 2 vezes 1,25, que é igual a 2,5. Delta S, portanto, 40 metros. Aqui, então, nós vamos fazer a seguinte observação. Quando eu for igualar as duas equações, eu preciso também ajustar o intervalo de tempo a partir de onde essa equação está valendo. Por quê? Porque eu tenho que saber, no mesmo intervalo de tempo, quanto esse carro percorreu e quanto esse carro percorreu. E a partir dali, igualar as equações horárias dos dois, para que eu possa achar a distância entre eles achar a distância entre eles depois de um intervalo de tempo. Então eu preciso fazer mais um cálculo aqui, que é para o carro A. Bom, de 0 a 5 ele percorreu 25 metros. Mas eu quero saber a distância total que ele percorreu de 5 até 8 segundos. Então, esse ΔS para o carro A de 5 até 8 segundos, quanto que ele percorreu? Ele está numa velocidade constante de 10 metros por segundo. Quantos segundos se passaram dos 5 até 8? 3. Então ele percorreu 30 metros, certo? Então delta S para o carro A em 8 segundos vai ser 25 mais 30. Delta S para o carro A no instante 8, 55 metros. Então entenderam? Até o instante 5 ele percorreu 25. Do instante 5 até o instante 8, velocidade constante de 10 metros por segundo. Passaram-se 3 segundos, ele percorreu 30 metros. 30 metros mais os 25 desse primeiro intervalo de tempo. No instante 8, ele percorreu 55. Agora eu posso ir para a segunda parte do problema. Ou seja, a partir do instante 8, eu sei que o carro B percorreu 40 metros. Nesse sentido. E eu sei que o carro A percorreu 55 metros. Nesse sentido. Sem se esquecer que a distância inicial entre os dois já era de 3 metros. Certo? Então, guardem esses resultados, anotem. Eu vou apagar a lousa e a gente volta para fazer a segunda parte do exercício, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos achar a equação horária para os dois carros, certo? Então, para o carro A, movimento retilíneo uniforme, SA é igual a S0 mais VT. Qual que é o S0 do carro A? É os 55 metros que nós achamos, certo? Anteriormente. E a velocidade do carro B, do carro A? 10 metros por segundo. Vezes o tempo. Lembrando, o S0 é
55 metros do instante 0 até o instante 8 segundos, certo? Calculamos o quanto ele percorreu durante a aceleração, depois calculamos mais um pouquinho do instante 5 até o instante 8, que a velocidade era constante. S0 então 55 metros para o carro A. E para o carro B? Então aqui, um detalhe pessoal, nós vimos que o carro B, durante os 8 segundos, ele percorreu quanto? Percorreu 40 metros. Mas qual que é o sentido da trajetória? E de onde ele partiu para percorrer esses 40 metros? O sentido é contrário à nossa trajetória. Então nós vamos ver que esses 40 metros é da direita para a esquerda, e quando ele chegar aqui ele vai estar numa posição negativa. Esse negativo está dizendo que ele está percorrendo uma trajetória, um sentido, né, que é contrário à trajetória. Porém, ele não saiu do marco 0, ele saiu do marco 3. Então, se ele percorreu 40 metros para a esquerda, na reta ordenada, qual que é a posição dele depois de ter corrido 8 segundos? 40 menos 3. Então, a posição dele vai ser 37 metros. Como está no sentido contrário à trajetória, menos 37. Então, o SB, só para deixar claro aqui, ó, é menos 40. Ele percorreu 40, saindo do marco 3. Então, qual vai ser a posição dele lá atrás? Menos 40 mais 3, certo? Que é de onde ele saiu. Esses 3 são positivos porque estão do lado positivo da trajetória, certo? Nós já fizemos a conta aqui que vai dar menos 37. Então, menos 37 não é quanto ele percorreu 40. O menos 37 é a posição do carro na trajetória. A velocidade é negativa, sentido contrário à trajetória, nós vimos pelo gráfico que é menos 10. Então, menos 10t. Essa é a equação horária do carro B. E qual que é a condição que o problema pede? Qual é o instante em que a distância entre os dois é 332 metros? Como que eu escrevo isso? Ele está pedindo, olha, a distância entre o carro A e o carro B, a posição entre os dois tem que ser 332 metros. Agora ficou fácil. É só substituir o SA e o SB na nossa equação. Fica incógnita só o tempo. Então vamos lá. 55 mais 10t menos total da equação, certo? Aqui, vamos completar aqui, ó. Então SB é igual a menos 37 menos 10t. Essa é a equação do carro B, a equação horária do carro B. Então, menos 37 menos 10t, tudo isso igual a 332. Eu vou só tirar o parênteses aqui. 55 mais 10t, menos com menos, mais 37, menos com menos, mais 10t, igual a 332 metros. Bom, fazendo as contas, eu vou deixar os cálculos para vocês. Nós achamos que... O que esses 12 segundos nos indicam? Que a partir do instante t igual a 8 segundos, levou mais 12 segundos para eles chegarem na posição 332. Então, qual que é o tempo total, a partir do momento que eles saíram do repouso, até que a distância entre os dois fosse 332 metros? É o tempo de 12 segundos mais os 8 segundos que levou até a gente calcular a equação horária de cada um. Então, o tempo total para que os carros, a partir do repouso, estivessem a uma distância entre os dois de 332 metros, é exatamente 20 segundos. Tranquilo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me acionar, eu estou à disposição.
Até a próxima.